Boa noite, galera. Começa agora mais um episódio aqui no nosso canal Cozinha do Cadu. E hoje é o nosso quinto e último episódio da série de risotos. Confesso que não foi nada fácil decidir sobre qual receita fazer agora nesse último episódio, levando em consideração aí a expectativa da galera, né? O pessoal ter reproduzido os pratos em casa, mandando fotos. Muito bacana isso aí. Então eu fui buscar um risoto que tivesse uma história bacana à altura aí, e também que fosse um grande finale aí para essa nossa temporada. E eu fui descobrir uma história muito interessante sobre um risoto chamado cacio e pepe. Cacio e pepe em italiano quer dizer queijo e pimenta. Bom, a história começa assim. Em 2012, teve um terremoto muito forte na região de Modena, na Itália, que é o berço da produção do queijo parmigiano reggiano. E o que aconteceu? Com esse terremoto, os galpões dos produtores, né, de queijo parmigiano reggiano ruíram. E com isso as prateleiras também, onde eram armazenados os queijos, também vieram abaixo. E vocês imaginem uma produção inteira, né, um queijo como esse que tem uma cura aí de quase 20 anos, uma produção inteira dessa ruindo e queijos abrindo. Então foi assim um desespero total, muitas pessoas iriam perder os seus empregos, produtores inteiros iriam fechar suas portas porque não teriam condições de assumir o prejuízo. E aí que entra um cara chamado Massimo Bottura. Massimo Bottura é um dos maiores chefes hoje na atualidade da Itália. Inclusive, no ano passado ele foi eleito o maior chefe do mundo. O que aconteceu? Os produtores, o Massimo sempre tem como matéria-prima nos seus pratos a utilização desse queijo, ele é apaixonado pelo queijo parmegiano. E um dos produtores ligou para ele e falou: Máximo, como é que a gente resolve isso? Me ajuda a pensar em alguma coisa? E ele humildemente falou: já sei o que fazer. Vamos fazer uma receita que utilize o queijo e eu vou disponibilizar essa receita aí para o mundo todo, vou contar a história do que está acontecendo aqui em Modena e certamente a gente vai conseguir vender toda essa produção. E foi isso que aconteceu. Imagine mais de 40 mil pessoas no mundo inteiro, grandes chefs, reproduzindo a receita do cacio e pepe para que a produção toda do queijo pudesse ser utilizada. E não é que o cara conseguiu? E ninguém ficou sem emprego, os produtores conseguiram vender suas produções. Então eu achei essa história assim, muito bacana e queria dividir isso com vocês. E hoje nós vamos fazer aqui o nosso risoto cacio e pepe. A princípio, ela parece ser uma receita complexa, mas é bem simples, gente. Só que ela é executada em duas partes. Então normalmente ela é executada em 2 dias. Que a primeira parte, que é o caldo feito com o próprio queijo parmigiano reggiano, ele precisa de um descanso de aproximadamente 8 horas na geladeira. Então por isso que não é um risoto que dá para você fazer num dia só. Mas eu acho que no final vocês vão perceber que é uma receita muito simples. Eu nunca fiz essa receita, é a primeira vez. Espero que dê tudo certo, né? E espero também que seja um risoto aí bem saboroso e que vocês curtam esse nosso episódio final aí. Então, de olho na tela para anotar os ingredientes da receita de hoje, que hoje é dia de sujar a panela. Bom, galera, vamos começar aqui a primeira etapa de preparo do nosso risoto cacio e pepe. Como eu falei, parece ser uma receita complexa, né, feita em 2 dias, mas na verdade é muito simples. O caldo que é feito nessa primeira etapa, nós vamos para o preparo do caldo, a gente vai utilizar as 250 gramas de queijo e aproximadamente 1,5 litro de água. Vai tudo isso para uma panela e a gente vai cozinhar, né, a água e o queijo aqui nessa primeira etapa. E para isso,
Quem, né, puder, eu comprei esse termômetro aqui numa lojinha dessas China aí. Paguei bem baratinho, deve ter pago uns 10 reais mais ou menos nesse termômetro e funciona bem. E ele é um termômetro que vai aqui na borda da panela, né? E que com isso eu consigo medir a temperatura do que eu estou cozinhando ali. E a gente vai deixar a temperatura aqui próxima aos 80, 90 graus. Para quem não tem termômetro, para controlar, é simples. Não pode deixar ferver. Começou a querer levantar fervura, desliga, porque já está chegando aí aos 90, 90 e poucos graus. Então vamos lá pro fogão, deixar de papo furado, que agora é a hora que a mágica acontece. Bom, pessoal, aqui não tem muito segredo, né? A gente vai colocar 1,5 litro de água agora, colocar os 250 gramas de queijo parmegiano reggiano e a gente vai agora derreter esse queijo nessa água e, como eu falei para vocês, vamos utilizar aí a temperatura em torno de 80 a 90 graus. Então, vamos lá. Esse processo que a gente está fazendo aqui agora, a gente vai fazer ele 2 vezes. Então a gente vem, derrete o queijo, né, até a temperatura de 80, 90 graus mais ou menos. Espera ele esfriar. Quando ele esfriar, a gente volta, refaz novamente o mesmo processo e aí que ele vai para a geladeira. Vamos colocar aqui o queijo. E agora vamos derretê-lo. Anota que vai ficando, a água vai ficando um pouco leitosa, né? E esse caldo aqui é que vai dar a cremosidade para esse risoto. Diferente dos outros que a gente fez, ou um caldo de legumes, ou um caldo de carne, né, de frango. Esse aqui, o caldo é feito com o próprio queijo. Sempre mexendo, né, para que ele não fique grudado no fundo da panela. Então a gente vai mexendo devagar aqui, para não grudar o queijo. Fogo baixo. Vamos lá, chegando aos 44 graus. Esse processo aqui, segundo eu vi nessa receita, como eu disse, é a primeira vez que estou fazendo também. É um processo onde vão ser separados 3 partes do queijo. Em cima vai ficar uma parte que vai virar como se fosse uma manteiga. O meio é o caldo, né, o próprio caldo do queijo. E embaixo vai ficar somente a parte da proteína do leite, que essa a gente não vai utilizar, a gente vai descartar essa parte de baixo. Mesmo porque depois de todo esse cozimento aqui, ela deve ficar um pouquinho sem sabor, né? Chegando aqui perto dos 50 graus. Bom, a gente está chegando aqui próximo dos 80 graus. E vocês podem notar aqui pela câmera aqui de cima que ele fica como se fosse um leite, né? E eu tô vendo aqui que a gordura tá vindo para cima, ó. E o cheiro é fantástico, gente. O cheiro é maravilhoso. Esse queijo ele tem uma textura que é simplesmente fantástica. Ele vem com cristalzinhos de sal dentro, né? Quando você morde ele, você sente aqueles cristais de sal. E o aroma dele também é inconfundível. Eu não sei se essa receita dá certo com outros tipos de parmesão. Como é a primeira vez que eu estou fazendo com o parmegiano reggiano. Não é um queijo barato, é um queijo caro. Mas depois eu prometo que eu vou tentar fazer com outros queijos aí, com outro tipo de parmesão, né?
E aí eu falo pra vocês se funciona. Mas eu estou imaginando aqui, só de sentir o aroma desse caldo aqui e a textura dele, eu fico imaginando como é que vai sair esse risoto, gente. Deve ficar realmente divino. O que mais assim me deixou encantado com essa receita é que, apesar de ser uma receita que ele teve que fazer muito rápido para poder aproveitar todos os queijos lá que se romperam, é uma receita elaboradíssima, né? Imagine você pensar em tudo isso, que você vai primeiro pegar, fazer um caldo com o queijo, separar ele em 3 níveis diferentes, para depois você preparar um risoto. Eu acho que aqui que é a grande diferença, né, de um cozinheiro para um grande chefe de cozinha, né? Aí ele mostra realmente o porquê ele está no topo da lista aí, sendo aclamado como o melhor cozinheiro do mundo. Bom, pessoal, chegamos aqui a aproximadamente 80 graus e agora a gente vai desligar o fogo e a gente vai deixar esse caldo aqui descansar um pouco, até ele baixar um pouco a temperatura, em torno de uns 30 graus, e aí a gente retoma o mesmo processo novamente, para depois resfriá-lo e armazenar na geladeira, deixar por um período aí de aproximadamente 8 horas, que aí sim amanhã a gente vai fazer o risoto com esse caldo aqui. O cheiro está realmente maravilhoso. A temperatura chegou aqui por volta dos 30 graus agora, e a gente vai fazer o processo novamente até chegar aos 80 graus. É legal que a gente já começa a ver aqui a separação, né, do caldo. Em cima tá uma nata branca e ó, a gordura você vê que tá toda por cima. Então quer dizer que tá dando certo, tá funcionando. Vamos fazer mais um processo desse, de deixar elevar a temperatura até 80 graus. E aí a gente reserva ele, deixa esfriar, coloca na geladeira para amanhã a gente utilizar no nosso risoto. A gente está se aproximando aqui agora aos 80 graus novamente. E aí eu vou desligar o fogo, a gente deixa descansando. Agora é só esperar descansar e aí a gente coloca ela no refrigerador para esperar até amanhã e aí a gente volta com a outra parte da receita. Bom, galera, nós estamos agora no segundo dia de preparo do nosso risoto cacio e pepe. O caldo eu já retirei do refrigerador e olha que bacana que ficou isso aqui. Aqui por cima ficou uma nata, né? Como se fosse um creme. O caldo no meio e agora a gente vai retirar isso com uma escumadeira. Vamos retirar essa nata de cima, que é o que a gente vai utilizar como parte no preparo do nosso risoto. Então vamos lá? Olha, ele sai como se fosse um creme, né? Uma nata aqui por cima. Bom, aqui está a parte do creme que a gente separou. E o que ficou aqui, vocês estão vendo aí pela câmera de cima, é o caldo. E esse caldo agora, a gente vai retirar ele daqui e colocar nessa travessa aqui para a gente poder separar o caldo na hora da execução do risoto. Diferente dos outros risotos, em que eu preparava o arroz antes para poder dar o ponto, esse eu vou preparar junto, que eu vou seguir a receita, como eu falei para vocês, é a primeira vez que eu estou fazendo esse risoto. Então vamos seguir o passo a passo certinho, como está na receita do grande mestre Máximo Bottura. E então vamos tirar esse caldo aqui agora com a concha, e aí depois a gente já prepara para ir para o fogão, já para preparar o risoto. Eu estou sentindo aqui embaixo a proteína, que ela está ficando aqui embaixo. E olha só como ficou a nossa proteína, galera.
Viram que ficou uma massa no fundo? Essa é só a proteína do leite, a gente não vai utilizar ela nesse momento. Então, para o preparo do risoto, nós vamos utilizar esse caldo de queijo que ficou e o creme que vai dar toda a textura do risoto. Agora, vamos para o fogão, para a gente juntar tudo isso. Como eu disse, o arroz a gente vai fazer na hora dessa vez, ok? Bom, agora para o preparo do arroz, o de sempre, vamos pegar 2 dentinhos de alho aqui, que ele vai para a panela e a gente vai mandar ele para a frigideira um pouco inteiro assim. E depois eu vou retirar ele. Um pouquinho de azeite. E uma pontinha de manteiga. E agora, vamos lá para o fogão, juntar a cebola. Depois que eu frito bem o alho, eu retiro o alho, dou uma fritadinha na cebola. E aí já entramos com o preparo do arroz. Vamos lá para o fogão agora? Como eu sempre digo, agora é a hora que a mágica acontece. Vamos dar uma fritadinha no alho aqui. E assim que ele pegar uma corzinha, a gente retira ele para colocar e dourar as cebolas. Depois que o alho dá uma douradinha, a gente tira ele fora. É só para ficar com o sabor dele mesmo. E agora a gente vai colocar as cebolinhas. Olha como ela vai ficando douradinha, ó. Cebolinha dourada, vamos colocar o arroz. O arroz a gente dá uma tostada nele, né? Para que ele pegue todo aquele sabor do alho que ficou no fundo da panela, o sabor da cebola. Agora a gente vai começar a acrescentar o caldo. E diferente dos outros risotos, né, em que eu preparava o arroz antes, agora esse aqui a gente tem todo o trabalho aí de tentar acertar o ponto do arroz aqui agora fazendo o risoto. E aqui é a mexer o risoto. Agora vamos colocar uma noz moscada aqui só para dar realçar um sabor, né, um aroma. E esse risoto aqui também não vai vinho branco, né? Ele já está começando a ficar cremoso. E aqui, conforme a água vai secando, né, o caldo vai secando, a gente vai acrescentando mais. Mais importante aqui, galera, é vocês conferirem a textura. Qual é o ponto, né, que tem que ficar o risoto. E o caldo do queijo, a gente vai colocando conforme a necessidade. Vai vendo o ponto do arroz. E aí, conforme o ponto do arroz vai chegando, né, vai vendo se está al dente, aí você vai acrescentando de uma em uma concha para acertar o ponto, né? E agora está na hora da gente usar o nosso creminho aqui, a nossa manteiga. Olha como muda completamente a textura do arroz. Parece que fecha as lacunas ali entre um grão de arroz e outro. Fantástico, gente.
Fantástico. Bom, nosso arroz aqui, o nosso risoto já está pronto. E agora vamos lá para a montagem do prato. Bom, pessoal, para a montagem desse prato, eu estou utilizando hoje essa cerâmica preta, uma cerâmica que ela é um pouquinho mais funda, porque esse risoto ele é muito cremoso. E aí a gente precisa manter a integridade do prato. Então, para decoração, eu vou utilizar o limão, que vocês viram lá nos ingredientes, as raspinhas, né, do limão, e finalizar com umas folhinhas de manjericão. Vamos lá para a montagem do prato? Bom, pessoal, o risoto se chama cacio e pepe, queijo e pimenta. Agora é a hora de colocar a pimenta, uma pimentinha do reino por cima. E a gente vai finalizar com umas folhinhas de manjericão. E tá aqui o nosso risoto cacio e pepe. Confesso que estou muito satisfeito com o resultado. Ele está com um aroma fantástico e daqui a pouco eu vou provar o sabor. Para acompanhar esse risoto, eu vou falar o nome porque esse vinho aqui eu gosto muito. Ele se chama Quinta do Caixão Douro. É um vinho em português e vale a pena aí para acompanhar esse nosso risoto tão fantástico, tão cremoso, que é o risoto cacio e pepe. Agora, antes de eu finalizar o nosso programa, tem uma pessoa que quer dar um recado para vocês. Pessoal, compartilhe o vídeo da a voadora no joinha. A voadora no joinha, é isso aí. Como eu sempre digo, ulalá!